Meu nome é Simone, eu fiz estágio de 30 horas na EMEI Dona Leopoldina, que está localizada no bairro do Alto da Lapa, durante 6 dias. Lá eu tive a oportunidade de acompanhar a rotina de crianças de 4 e 5 anos de idade, que estão divididas em salas de 28 alunos cada. Esta EMEI ela tem 9.000 metros quadrados de área, ela é gigante, inclui 2 parques, salas de aula, cozinha experimental, refeitório, quadras, horta, composteira, biodigestor e muito mais. Durante este período, teve 2 dias que a escola esteve em greve dos servidores municipais. No dia da greve, eu fiz a leitura do projeto político-pedagógico da EMEI, Dona Leopoldina. Ela é uma das únicas escolas da cidade de São Paulo com currículo próprio, antirracista. Também eu fiz a leitura de alguns livros de histórias afro-brasileiras e indígenas, envolvendo a biodiversidade e a cultura tanto brasileira quanto de diversos países africanos e estímulo à preservação ambiental. Dentre estes livros, um deles se destacou foi Todas as Cores da Terra, que foi uma escola trabalhada com as crianças lá na EMI. Eu também recebi das professoras 2 folders da série educativa da fauna sinantrópica da Prefeitura de São Paulo, um deles sobre as abelhas e o outro sobre o caramujo africano. O estágio foi realizado na Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral, que fica localizada no Jaguaré, em São Paulo. A escola conta com turmas do Fundamental 2, que estudam durante a manhã, e turmas do Fundamental 1, que estudam durante a tarde. A escola possui diversas iniciativas ligadas à temática de observação, como hortas com diversas espécies vegetais, caixas para descarte posterior à reciclagem de papel, coleta seletiva, galpão de bioconstrução, que é usado como laboratório, além da presença de animais como galos e saruês. Eu fiz o estágio na Escola Estadual Francisco D'Amico, escola que eu estudei, que fica na periferia de Taboão da Serra e possui turmas do Fundamental 2 e do Ensino Médio. A escola é conhecida por promover saraus e até já apareceu na TV Cultura em uma reportagem. A escola tem, nos fundos, uma pequena área verde semelhante a um campo, mas não possui atividades específicas para promover a sustentabilidade como uma composteira ou uma horta. Eu acompanhei turmas do final do Fundamental 2 e começo do Ensino Médio. Meu nome é Liana Rezende e minha experiência de estágio foi na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, em turmas de ensino médio, nas aulas de Química. A escola ela possui um perfil bem heterogêneo, devido à forma de ingresso desses alunos. É uma escola pública, gratuita, e a forma de ingresso consiste em sorteio. 1/3 das vagas de sorteio são para filhos de funcionários da Escola de Aplicação, 1/3 para filhos de funcionários da USP e 1/3 para o público em geral, o que garante uma heterogeneidade das turmas, que tem 30 alunos cada e são 2 turmas por cada ano. A EMEI Dona Leopoldina tem 8 salas de aula. Eu pude fazer acompanhamento de algumas professoras em sala. Um dos dias eu ensinei as crianças a jogarem dominó de bichos, que foi bem divertido. E em outros dias eu apenas acompanhava as professoras que passavam vídeos de desenhos e músicas para as crianças relaxarem após o almoço. E as crianças elas podem, se quiserem, dormir em colchonetes nas salas de aula também. Nos dias de expediente normal na EMEI Dona Leopoldina, eu fiz o acompanhamento do almoço das crianças no refeitório. Lá elas mesmas se servem da comida usando pratos de vidro e talheres de alumínio. Elas pegam o que elas querem, quanto elas querem e elas podem repetir. A maioria delas come de tudo, mas sempre tem as crianças que não gostam, a maioria de legumes, ou só come o arroz, ou só a carne. Os restos de comida eles são jogados num balde pelas crianças e depois vai para o biodigestor. Outra experiência muito legal na EMEI Dona Leopoldina foi a cozinha experimental. Eu acompanhei as crianças em 3 ocasiões diferentes. Numa delas eu ajudei a fazer salada, lavar a alface, a louça, o recolhimento dos restos orgânicos e depois levar com as crianças para a composteira. No outro dia eu fiz um bolo, eu ajudei a fazer um bolo de erva cidreira colhida na própria horta da EMEI. E no terceiro dia eu ajudei a descascar e cortar a mamão formosa, que a gente degustou junto e depois levou os restos para a composteira.
As aulas acompanhadas foram as de ciências do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Observou-se alguns aspectos relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade no currículo escolar. No 6º ano, os alunos tiveram contato com temas relacionados às esferas da Terra. Nesse sentido, os alunos foram apresentados aos conceitos de hidrosfera, biosfera e litosfera, bem como suas características, componentes e importância. Também foram convidados a pensar acerca de fatores que podem causar a poluição de cada camada. Durante uma das aulas práticas do 6º ano, a professora confeccionou um simulador de erosão. O simulador contava com 3 recipientes diferentes: um com solo arenoso, um com solo argiloso e um com solo argiloso coberto de vegetação. A professora colocou água nos recipientes e os alunos analisaram em qual deles a erosão foi maior. O objetivo da atividade foi demonstrar a importância da vegetação para evitar a erosão do solo, além de discutir propriedades dos solos. As turmas do 7º ano estavam tratando acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Inicialmente, os alunos foram apresentados aos objetivos estabelecidos pela ONU, bem como aos pilares do desenvolvimento sustentável, o pilar ambiental, social e econômico. Nas aulas seguintes, os alunos foram convidados a refletir sobre as ODS. Para isso, escolheram um dos objetivos e pensaram nos desafios e possibilidades para a aplicação dos mesmos. Em seguida, realizaram uma atividade em dupla para pensar a aplicação dessas ODS no ambiente escolar. Desse modo, desenvolveram um plano sustentável coletivo para a escola. Cada dupla ficou responsável por um dos temas ligados aos eixos da ODS, como energia, uso racional da água, agricultura sustentável, mudanças climáticas e etc. Algumas das propostas sugeridas pelas crianças foram: instalação de placas solares na escola, maior utilização da energia solar para a iluminação da sala, utilizar o ar natural para ventilar a sala ao invés do ventilador, instalação de calhas e barris para a coleta e armazenagem da água da chuva e campanhas de conscientização. Durante o período de estágio, observou-se que as turmas do 8º e 9º ano possuíam menos temáticas ligadas às questões ambientais e sustentáveis. Durante as aulas, o tema de sustentabilidade e meio ambiente não foi tratado de forma direta, mas às vezes aparecia em outros assuntos. Um exemplo aconteceu durante uma aula de magnificação trófica. A magnificação trófica é o processo em que toxinas aumentam sua concentração conforme avançam nos níveis tróficos. O professor utilizou essa aula para tratar sobre o descarte indevido de pilhas e baterias, indicando que elas devem ser descartadas em local adequado. Outros assuntos também foram abordados em aula da mesma forma, como a reciclagem do óleo de cozinha e sabão, alimentação vegetariana e vegana e adubação verde. Apesar disso, a escola não promove nenhuma dessas atividades. Bom, nas aulas de ensino médio de Química, dentre os diversos conteúdos, dentro do conteúdo de Química Orgânica, o professor levantou um debate com os alunos sobre biopirataria. A biopirataria é o roubo de propriedade intelectual de povos originários, indígenas, que detinham conhecimento, por exemplo, de plantas naturais, formas naturais de se resolver problemas de saúde, de pele, de cabelo. Então, por exemplo, foi levantado aos alunos a questão de cosméticos, como, por exemplo, cremes hidratantes, cremes para cabelo, para pentear, que possuíam, dentre a sua composição, elementos naturais como babosa, por exemplo. E esse conhecimento foi adquirido primeiramente pelos povos indígenas e depois aprendido pelo homem branco, que, por possuir a escrita, inclusive dá para se traçar uma relação com o texto A Queda do Céu, pegou essas informações e registrou, então, oficialmente para as leis dos povos não indígenas. Essa informação pertence à pessoa que registrou e não à pessoa que descobriu o conhecimento e que detinha o conhecimento. E em muitos dos casos, esses povos originários não recebem nada pelo conhecimento deles que foi roubado e acabam vivendo em situações muito perigosas ou situações de escassez pela falta do pagamento dessa ideia deles, que foi completamente roubada por essas grandes empresas que não fazem nenhum movimento para a proteção dos povos originários e nem das pessoas que detinham esse conhecimento. Isso se estende para óleos essenciais, para remédios. Então, foi se criando um debate na sala de aula sobre esse tema, um debate que vinha das informações que o professor estava ministrando, das perguntas e informações que os alunos estavam cedendo sobre familiares que faziam uso de medicamentos naturais e a relação deles com os medicamentos sintéticos e a química orgânica.
em turmas de primeiro ano, trabalhou com os alunos sobre o aquecimento global e a emissão, por exemplo, de CO2 na atmosfera e o que seria necessário para melhorar o mundo no futuro, para diminuir o aquecimento global. Nessas aulas, o professor utilizou de um aplicativo de computador que era capaz de calcular qual seria a temperatura do mundo de acordo com as mudanças que os alunos realizavam. Então, por exemplo, a diminuição do crescimento da população, a emissão de CO2, a troca de energias, como por exemplo o petróleo, para energias renováveis, como energia solar, energia eólica, a diminuição do consumo de carne, por exemplo, e como isso implica quimicamente na diminuição da temperatura do planeta. No segundo ano, os alunos eles realizam uma excursão até Mariana, onde existiu o desastre ambiental, o crime ambiental do rompimento da barragem. E lá os alunos aprendem sobre os crimes ambientais, sobre as consequências disso para o meio ambiente, tudo isso interligado com química. Então, quais reações que acontecem quando, por exemplo, íons de ferro atingem a água, as implicações disso no meio ambiente e como é difícil recuperar o meio ambiente depois do que isso acontece. Outra oportunidade interessante no estágio da Dona Leopoldina foi participar da reunião dos professores. Eu pude participar em 2 ocasiões. Essas reuniões elas ocorrem junto com o coordenador pedagógico e no final da tarde, depois do horário de saída das crianças. Na primeira reunião, a gente assistiu um documentário sobre a nação Ijexá, que são povos vindos da Nigéria, que foram escravizados no sul da Bahia e que mostra muito sobre a cultura do candomblé. Também a gente assistiu um clipe de uma música da cantora Lued Luna, chamada Banho de Folhas, que foi a música escolhida pelos alunos da EMEI para nomear uma das salas de aula deles. Numa segunda reunião, a gente fez um treino de 4 músicas afro-brasileiras, incluindo canto e pandeiro, também com as professoras e o coordenador pedagógico, por uma apresentação num evento que eles iam ter no dia seguinte na escola. Observa-se ainda que as demandas ligadas aos superiores também impactam na inserção das temáticas ambientais nas salas. Quando questionada pela estagiária se os alunos faziam atividades na horta, a professora do 8º e 9º ano respondeu: "Eu gostaria, mas tenho que seguir isso aqui", se referindo à apostila do Estado. Ressalta-se que os alunos apresentam um grande interesse em fazer atividades na horta, pedindo para que isso aconteça em vários momentos da aula. Nesse sentido, é válido questionar se a padronização do currículo que vem acontecendo na educação estadual diminui a autonomia do professor para tratar de temas que julgue pertinentes, considerando o ambiente escolar, o contexto e o interesse dos alunos. Algumas questões relacionadas à disciplina também se apresentam como um impeditivo para que os professores tratem da temática de maneira mais prática. Segundo uma das professoras, há o desejo de fazer atividades práticas nos espaços sustentáveis da escola. No entanto, com esse formato de aula, os alunos ficam muito agitados, assumindo uma postura que não é compatível com o código de comportamento da escola. Durante o estágio, acompanhei uma das reuniões da TPC, em que os professores discutiam sobre qual seria o tema do sarau. Apesar de não promover atividades práticas de sustentabilidade, através da cultura, a escola abre espaço para discutir essas questões. Partindo da nova lei do celular, os professores pensaram em temas que priorizassem a conexão com a natureza no mundo atual, como meio ambiente e tecnologia, descarte de lixo nas salas e racismo ambiental. Um dos pontos fortes da EMEI Dona Leopoldina é a preocupação com a sustentabilidade. Eles têm uma composteira, onde a gente joga os restos de cascas, verduras e frutas e faz adubo orgânico. Eles têm o biodigestor, lá eles colocam os alimentos cozidos e as sobras do refeitório. O biodigestor ele produz um gás que usa para cozinhar e biofertilizante. Eles têm também um minhocário, onde as próprias crianças alimentam as minhocas, que produzem humus, que são usados como biofertilizantes. Um outro destaque da EMEI Dona Leopoldina é a horta, também chamada de Jardim de Ossain. Ela é uma horta de permacultura e tem algumas pessoas que são contratadas pela prefeitura para cuidarem da horta, que são chamadas de guardiãs da alimentação escolar. Nessa horta eu acompanhei as crianças e as professoras na colheita e degustação de cana-de-açúcar e numa outra ocasião acompanhando as crianças a colherem
e comerem punks. Na EMEI Dona Leopoldina, a maior parte do terreno é ocupada por parques. Eles têm 2 parques, chamados de Parque 1 e Parque 2, e em alguns dias eu pude ter uma interação bem grande com as crianças nos brinquedos, com desenhos, jogos, brincadeiras, músicas e etc. Tratando um pouco sobre os desafios e controvérsias ligadas à questão. Apesar das iniciativas da escola, os alunos estão pouco envolvidos com as mesmas. A horta composteira foram desenvolvidas por uma ONG, e a manutenção da horta é mantida pelos funcionários da limpeza. Embora haja a reciclagem de papel, a maioria dos alunos descartam os resíduos no lixo comum e não participam no processo de reciclagem. A relação dos alunos com os animais presentes na escola também é bastante conflituosa. Segundo a professora do 6º ano, é difícil prosseguir com a aula quando aparece algum inseto na aula. Ao aparecer uma abelha na sala, os alunos demonstraram muito medo. Em outro momento, quando apareceu uma milípede, a reação foi a mesma. Nota-se que essa relação se estende para os outros animais presentes no ambiente escolar, em especial ao galo. Os alunos afirmaram que evitam passar por ele quando o mesmo está no caminho. De acordo com o aluno, ele evitou de ir no banheiro porque o galo estava no meio do caminho. Durante o estágio, também participei de uma reunião do Grêmio Estudantil, que estava se construindo. Os alunos demonstraram interesse por fazer mais viagens didáticas e citaram uma turma que fez uma trilha no Pico do Jaguaré no ano passado. Também falaram sobre a importância e a dificuldade de incluir os alunos do período noturno nas atividades da escola. O Grêmio é organizado em coordenações: coordenação de eventos, coordenação de finanças, esportivos e até de direitos humanos. Entretanto, não há nenhuma coordenação de meio ambiente ou de sustentabilidade. Bom, eu fiquei bastante impressionada devido à preocupação com o meio ambiente e com fazer com que os alunos entendam a necessidade de cuidar do meio ambiente. Tudo isso é aplicado no contexto das aulas de química. Então, ele não usa aulas de química só falando como as reações acontecem, ele aplica para a vida cotidiana e como isso atinge o meio ambiente e como o meio ambiente atinge as nossas vidas e das futuras gerações. O último dia de estágio ele também foi bem marcante, porque eu tomei a decisão de doar alguns objetos e materiais africanos que eu tinha em casa. Um dos objetos foi um mapa de Angola, talhado em pau preto, que meu irmão tinha trazido de lá. O meu irmão morou 2 anos em Angola. E também objetos da África do Sul e do Zimbábue de viagens que eu tinha feito no passado para lá. Com esse artesanato de Angola e junto com a professora, a gente foi passando nas salas de aula para contar a história do pau preto na cultura angolana e também uma história sobre Iobá e o ébano, e mostrando o mapa para as crianças junto com uma boneca afro de uma forma bem lúdica. Foi bem legal, as professoras gostaram muito, elas ficaram muito emocionadas e agradecidas pelas doações, e eu também fiquei muito feliz, tanto pela experiência de estágio que eu tive lá, como também poder ajudar a escola com o trabalho pedagógico deles envolvendo a cultura africana. Durante as aulas, o professor utiliza o conteúdo programático para trazer questões pontuais sobre sustentabilidade e meio ambiente, já que o próprio currículo muitas vezes não fala desse tema. Isso também foi observado em outras escolas, de forma que muitas vezes o professor se torna refém do currículo escolar. Além disso, a realização de saraus que discutem temas relacionados também. A escola possui uma área verde que é pouco utilizada, e a maioria das plantas que foram plantadas são cuidadas por uma funcionária da limpeza. Infelizmente, muitas questões surgem como impeditivos para trabalhar esse tema. Hoje, vivemos uma fase de mercantilização das instituições de ensino, em que as escolas se tornaram empreendimentos que devem bater metas. Dessa forma, há um desencorajamento de atividades que não estejam relacionadas ao cumprimento dessas metas. Portanto, viagens didáticas, saraus e outras atividades culturais e a construção de hortas ou composteiras não são encorajadas. Nota-se também uma diminuição das atividades lúdicas que promovem sustentabilidade conforme os alunos ficam mais velhos, o que promove o afastamento da natureza e dos jovens adultos que se formarão no futuro. O papel de ações educativas relacionadas ao meio ambiente é imprescindível para a preservação da natureza e para a formação dos alunos, principalmente no contexto atual que o mundo se encontra. Por isso, gostaríamos de parabenizar todas as escolas que participaram desse trabalho. Toda forma de preservar e celebrar a natureza é importante e tomara que cada vez mais a educação ambiental seja um pilar das escolas brasileiras.